Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Palavras do Salmo 121. Quero cumprimentar a todos com um bom dia. Sejam todos bem-vindos para o nosso culto deste domingo, hoje o último domingo de 2020. É uma alegria podemos estar aqui para prestarmos este culto, este momento de adoração a Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Também uma oportunidade que temos de ouvirmos a palavra de Deus, porque ela fortalece a nossa fé e também orienta a nossa caminhada. Que bom ver cada um de vocês aqui. Ainda temos esses momentos aí pela frente que algumas pessoas estão se cuidando, estão evitando, muitas vezes de sair, mas que bom, A Bíblia mesmo me diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Convido então na sequência para cantarmos o hino 334, que vai ser projetado aqui na nossa TV, nossa tela, e quando iniciarmos a última estrofe, eu convido então a todos a nos colocarmos em pé. Prezados irmãos, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia de vida, também pela noite de descanso e por essa oportunidade de podermos neste domingo, que é o primeiro dia da semana, mas que também hoje é marcado por ser o último domingo do ano de 2020. Estamos aqui para prestarmos este culto, reconhecermos a sua bondade na nossa vida, agradecermos também pelas bênçãos. Este ano está se findando, um ano em que vivemos experiências diferentes,
de muitas coisas diferentes em famílias. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas lutaram contra esta enfermidade que se levantou. Não sabemos exatamente, Senhor, o que tudo isto quer dizer, qual é a causa disto, embora a gente às vezes tenha suspeitas porque tudo isso está acontecendo, mas que para nossa fé também possa contribuir para nos fortalecer e assim chegarmos mais perto do Senhor a cada dia e a cada momento. Abençoe a todos que estão presentes aqui, aqueles também que não vieram hoje, que o teu cuidado, a tua proteção esteja sobre todos nós. Também os nossos familiares que estão longe, que estão perto, o Senhor guarde cada um deles. A tua palavra que vamos ouvir neste dia, que ela também venha fortalecer a nossa fé e orientar a nossa caminhada. Perdoa também nossos pecados, aumenta a nossa fé. No nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos também cantar o hino 248. Em reverência à palavra de Deus, convido mais uma vez a todos a nos colocarmos em pé para fazermos juntos a leitura do Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 25 até o versículo 33. Então eu leio o versículo 25, os irmãos leiam o 26 e fazemos assim a leitura responsiva até o versículo 33. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora devemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato és de Deus.
Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Convido a todos então para fazermos juntos a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos assentar. Vamos agora cantar, vamos cantar o hino 235 e depois vamos cantar o 326. Daí durante o hino, no final do 326, que é o nosso momento da oferta, aí eu peço então para o irmão Moreira vir aqui orar e também já aqui pela mensagem que o Luciano vai nos trazer hoje, né? Então 235 e depois vamos cantar o 326 na sequência. Durante o hino 326, nós então vamos fazer aquele nosso momento da oferta. Ao final do hino, então convido o irmão Moreira, também o Luciano, para aproximar aqui e fazendo a oração de agradecimento à oferta e também já pela mensagem que vamos ouvir na sequência. Yeah.
Obrigado, Senhor, por termos tido o privilégio e a graça de vir ao Teu altar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoa, Senhor, aqueles que fizeram e aqueles que não podem fazê-lo, Senhor. E que essas ofertas sejam para o crescimento da Tua casa e a expansão da Tua palavra. Queremos também, Senhor, orar pelas nossas crianças que estão ainda totalmente ausentes, com exceção dos nossos amiguinhos de sempre, o Beija e a Ayla, e as crianças continuem recebendo, Senhor, as bênçãos das Tuas mãos. E queremos ainda, Senhor, te pedir que o Espírito Santo desça nesse momento sobre o nosso irmão Luciano, que nos trará a palavra e que esteja também conosco para que possamos ouvi-la e entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Eu convido a todos que puderem a se colocarem em pé. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está no livro de Números, no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 13, no livro de Números. Quem for encontrar na Bíblia, é o quarto livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 25 até o 33. Eu faço a leitura, os irmãos só acompanham. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui a leitura. Que Deus nos abençoe nessa mensagem. Os irmãos podem assentar. Esse texto, talvez os irmãos e irmãs lembrem dele, que fala lá dos 12 espias. E a história, para a gente dar uma recapitulada, ela acontece logo depois que os
israelitas, logo depois, mas não tão logo, né? Porque eles demoraram tantos anos no deserto. Quando eles chegam ali próximo da terra de Canaã, que era a promessa, né? Quando eles saíram libertos do Egito, a promessa era essa: olha, vocês vão sair da escravidão, vão ser libertos daí, e nós vamos para uma terra muito boa, a terra que Deus nos deu, que lá nosso pai Abraão já havia recebido por herança de Deus. Nós fomos tirados daquela terra, ou nós saímos obrigados daquela terra, fomos parar no Egito como escravos, mas agora nós estamos retornando para essa terra, que não haverá aquele sofrimento que nós tínhamos no Egito, que era trabalhar forçado para o faraó e sofrer ali os mandos e desmandos, né, dos faraós. Uma pequena curiosidade que talvez ajude a entender o livro, e eu recomendo muito que os irmãos de tempo em tempo voltem nesse livro de Números. Ele, certa parte, ele é meio chatinho, porque ele começa a fazer contagem dos povos, genealogia, começa a trazer umas informações que para nós, na verdade, não faz muito sentido, né? Talvez não seja tão interessante. Mas ele não é só isso. O nome Números foi dado justamente por isso, porque ele é um livro onde aconteceram 2 censos, 2 recensamentos, né? Onde se contou a população. Uma lá na saída do Monte Sinai, né? Que é, vamos contar quantos homens nós temos, quantos podem estar à frente de uma guerra com esses povos que nós vamos encontrar pelo caminho, né? Não só lá em Canaã, mas também pelo caminho no deserto. Então foi feita uma contagem para saber qual que era o poder de batalha que eles tinham, o poder de guerra que eles tinham. E no final nós temos uma nova contagem, que é uma nova geração, daí aquela geração já passou, eles vão fazer uma contagem novamente, para daí eles entrarem na terra prometida, porque a primeira vez não deu certo, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Mas o nome, isso que eu queria falar, o nome desse livro no hebraico, ele não é Números. Esse Números ele foi dado só mais tarde, lá por causa dos números. Mas o nome em hebraico ele significava no deserto, porque é justamente o que acontece nesse livro. Ele mostra o povo de Israel no deserto, né? O Êxodo, que a gente tem lá atrás, é o livro que mostra eles saindo do Egito e indo para o deserto. E o livro de Números é a continuação do livro de Êxodo. O livro de Levíticos, que está no meio, é porque depois daquela saída do Egito, então ali no Monte Sinai tem uma série de regras, uma série de leis que são ditas para aquele povo para prepará-los, né, para caminhar com Deus no deserto e para prepará-los também para a chegada em Canaã. Então é por isso que a gente tem esse livro chamado No Deserto. Então, depois desse tempo que eles saem, peregrinam pelo deserto, eles estão agora prestes a chegar em Canaã. Eles já estão no lugar ali, só que antes deles entrarem em Canaã, é uma estratégia comum, é mandar os espiões, né? Mandar alguém que possa olhar a terra como que é, primeiro, se é aquilo mesmo que a gente está esperando e quais os perigos que existem lá que a gente vai enfrentar, porque nós precisamos estar preparados, né, para enfrentar esses perigos. E assim Moisés separa 12 pessoas que eles ficam incumbidos de irem até a cidade de Canaã para que eles possam fazer esse relatório. E eles ficam lá mais ou menos 40 dias e eles retornam com as notícias.
Então as notícias que eles recebem ali na chegada, naquela espera que eles estavam antes de conquistar aquela terra, não foram boas. As notícias que eles receberam. Eles haviam passado tantos anos de sofrimento e expectativa daquela terra maravilhosa, daquele paraíso, né, que eles esperavam, e um lugar sem problemas. Mas ali eles acabam tendo essas expectativas frustradas. Quando então eles voltam, os espiões, eles trazem, inclusive, amostras de frutos. Hoje tem aqui a imagem, né? Diz que o cacho de uva era enorme. Esse aqui acho que até está bem pequeno em relação ao que eles trouxeram. Mas eles trouxeram vários frutos daquela terra, mostrando, olha, essa terra é uma terra próspera. É uma terra que a gente vai plantar, não vai ter tanto sofrimento quanto a gente tinha no Egito. Que o Egito, né, o que salva o Egito, né? Aquele delta do Nilo ali em volta do rio Nilo, né? Quando a gente olha no mapa ou olha no satélite lá, dá para ver bem a faixa verde, né? Aquele delta assim. Mas o Egito, e lembrando, hoje as tecnologias do Egito são outras, né? Naquela época era tudo muito mais difícil. Então eles dependiam muito mais das enchentes do Nilo para que pudessem produzir. E ainda produzir uma quantidade assim que não era somente para benefício deles, mas para todos os egípcios, né? Então eles eram escravos lá. Então eles tem essa notícia da terra boa. Então, quando a gente tem uma pergunta que comumente as pessoas, quando vão dar notícias, vêm trazer uma notícia, elas falam, né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro, né? Alguns querem a ruim primeiro, outros querem a boa, né? Cada um age de uma forma, né? Esse eles não perguntaram, eles mostraram a boa, né? Falaram a boa primeiro, né? Olha, a terra realmente tem bons frutos. Realmente, olha, está aqui. Nós trouxemos para mostrar. Só que a notícia boa, ela tem é bem rápida. Logo vem um balde de água fria em cima, né? A terra é boa, é tudo aquilo que a gente imaginava, até mais do que a gente imaginava. Só que tem um porém. O povo que mora ali é forte e poderoso. Tem até gigantes. Eu até, quando estava preparando essa mensagem, eu visualizando assim uma historinha bem boba, assim, que não tem nada a ver, mas só para a gente imaginar. O paranaense, que eu sei, gosta muito de catar pinhão no mato. Eu não sei quantos aqui já cataram pinhão no mato. O Moreira tinha certeza que eu ia catar. Então, mas é comum, quem não cata pinhão no mato vai na banquinha ali que o cara foi lá no mato e catou, né? Mas imagine então que um amigo de vocês convida vocês para ir na floresta, lá catar os pinhão. E aí, vocês estão indo animados, né? Ele falou, olha, lá tem uns pinhão bem graúdos, saboroso, vamos lá. Aí vocês estão caminhando, quando chega na entrada do mato, né? Aí ele falou, só que tome muito cuidado, porque tem muito puma aqui. Diz, tem puma, tem cascavel. Diz, tem um amigo meu que até correu de onça, né? Na nossa região sempre aparecem uns bichinhos, né? Aí, só que o amigo só avisa a hora que estão entrando na mata, né? Eu acho, em mim, passa a vontade de comer pinhão bem rápido, né? Porque não é uma notícia muito boa de se receber, né? Ou seja, como que eu vou... Então, essa historinha, ela não chega nem perto daquela história do que aqueles homens trouxeram de notícia ruim, né?
Mas, então, amedrontado, eles começam a falar uns para os outros. Isso não está narrado em detalhes ali, mas a gente pode imaginar que um dizia: eu não vou. O outro: eu também não vou. Eu não vim até aqui para enfrentar mais essa, né? Ou seja, já enfrentaram um monte de coisa no deserto e agora entrar na terra e enfrentar mais gigantes. Deus me livre, esse Moisés aí nos colocou em uma fria. Então, diante daquele burburinho, daquela murmuração, daquela discussão ali, Caleb mandou todo mundo ficar em silêncio. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tentou encorajar eles. Ele falou que eles poderiam entrar na terra e venceriam. Ele não negou que o povo daquelas terras eram poderosos, mas eles também eram. Eles eram povo de Deus. Eles já enfrentaram tantas coisas e Deus livrou eles dos egípcios. Não foi exatamente aquela geração, mas eles passaram pelo mar, né, quando eles estavam ali acuados pelo exército egípcio. Mas ele falou: olha, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Só que aí tem os outros 10 espiões, ou 10 espias, como chama, né? Eles falam: não, essa terra aí, pelo meio do qual passamos a espiar, estava escrito ali, é terra que devora os seus moradores. Imagine que terror é esse, né? Terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, né? Porque eles eram descendentes daqueles gigantes lá do Gênesis, né? Então eram homens assim, quando fala em gigante, a gente lembra do Golias, né? Mas existiam outros gigantes, existiam nações de gigantes ali. E gigantes também não era 5 metros de altura, né? Era 2 metros, 2 e pouco, né? Então, mas eram homens fortes. E talvez não fosse só moradores gigantes, talvez gigantes fossem até poucos. Mas o que eles enxergaram? Eles enxergaram os gigantes. E eles falaram: não, lá nessa terra ninguém vai vencer. Eles disseram assim: lá a gente se sentiu como um gafanhoto na frente deles. E eu tenho certeza que eles também enxergaram a gente como gafanhotos, né? Ou seja, é só chegar e esmagar, né? Então, essa era a visão dele. E o medo, então, daquelas pessoas, ele só crescia. A vontade de dar meia volta e voltar lá para o Egito, batendo na porta, pedindo para ser escravo de novo do Egito, era grande. E os irmãos podem depois, em casa, ler o capítulo 14. Eu não vou entrar muito nele, mas podem ler o capítulo 14, que ele explica o que acontece na sequência. De forma geral, apesar ali da insistência de Moisés e Josué, que Josué era um dos espias, né? Os 2 espias que encorajaram o povo a ir para Canaã eram Josué e Caleb, né? Josué ele acaba se tornando o líder daí no lugar de Moisés, né? Depois que Moisés morre, ele assume, então, e ele é quem vai entrar na terra prometida. Mas apesar, então, dessas palavras de Moisés, de Josué, de Caleb, ou mais de Josué, de Caleb, porque Moisés não tinha ido até aquela terra, de que Deus seria com eles e eles não precisariam temer, na verdade, a cabeça daquelas pessoas estavam transtornadas, né? O temor, o medo, e eles queriam a todo custo eleger um capitão que levasse eles de volta para o Egito. Agora pense, né? Tudo que eles passaram naquela trajetória que foi longa do Egito até Canaã. Agora o medo era tão grande que eles queriam, além de fazer todo aquele percurso de volta,
ainda se tornar novamente escravos, né? E escravos piores do que eram, porque imagine os irmãos e irmãs, um povo que saiu à revelia do Egito, que saiu o Egito tentando a todo custo catar eles novamente, e eles são ajudados por Deus e eles saem. Agora ele chegar na porta lá e bater, olha, nós queremos de novo. Imagine o nível de escravidão, o nível de poder que os faraós teriam com aquele povo novamente. Então, tem um texto lá em Deuteronômio, a gente não vai fazer a leitura agora, mas lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34, você lê o primeiro capítulo aí, é quando se faz uma retrospectiva do que aconteceu na história que a gente está falando. E ali, o autor diz o seguinte, que é o próprio Moisés, né? Ele diz que o Senhor se irou com a atitude daquelas pessoas e disse: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, com exceção, claro, daqueles 2 espias que tentaram animar o povo, né, a enfrentar o medo, que era Josué e Caleb. Então ali Deus percebeu, não é que Deus estava, de certa forma Deus castigaria, mas não é que Deus queria castigar aquele povo, mas Deus tinha colocado eles na porta de entrada, Deus tinha prometido que eles iam entrar e sair vitoriosos, e eles disseram: não, nós não vamos entrar, nós queremos voltar lá atrás, lá no Egito. Então, o que resta para Deus dizer para essas pessoas? Um povo que Deus tolerou, e aí quando está na porta, eles voltam atrás. E o meu convite, então, nessa mensagem é que nós façamos, então, uma reflexão em relação ao novo ano que nós vamos entrar, né? Então, quando eu estava pensando em uma mensagem para nós iniciarmos o nosso ano de 2021, me veio à mente logo essa mensagem dos espias, né? Desse momento de transição. Que ano será que nós entraremos? Será que é um ano de prosperidade ou um ano de gigantes ameaçadores? Se você fosse um espião que pudesse ir para o futuro, lá em 2021, e ver como as coisas estão, qual que é a notícia? Não é qual que é a notícia que vocês trariam, mas qual que é a notícia que vocês enfatizariam? Que vai ter coisas boas e que vai ter coisas ruins. Isso não é preciso nós fazermos essa viagem até o futuro, né? Mas se nós fizéssemos, qual que é a notícia que nós bateríamos? Dissemos: olha, essa é por isso que nós devemos entrar, ou é por isso que nós não devemos entrar. Claro que ninguém aqui tem essa opção de entrar ou não no próximo ano, mas é preciso a gente fazer essa reflexão. Assim como aquele povo, nós estamos saindo de um ano em que nós enfrentamos muitos gigantes. Como eu disse já há alguns dias aqui, quando nós saímos de 2019, muitos diziam: olha, esse ano, né, foi um ano ruim, né, como que vai ser, né, graças a Deus acabou, né, e nós não imaginaríamos o que viria para esse ano. Então, esse ano nós estamos saindo de um nível de tribulação, um nível de sofrimento muito grande. Em especial, né, a descoberta da doença aí que rapidamente se tornou pandemia e que foi o que mais trouxe medidas emergenciais. Junto com a pandemia e por causa dela, nós tivemos o problema econômico mundial, né? O mundo todo teve a sua economia sugada, né?
Nós tivemos então um ano cheio de gigantes, seja ele morte, desemprego, desentendimento entre os governantes, fake news confundindo a nossa cabeça, porque aí um fala uma coisa, outro fala outra, e o povo começa a virar a cabeça um balaio de gato, né? E como se isso não bastasse, nós tivemos problemas, por exemplo, com as condições climáticas intensas, né? Recentemente, agora o último foi lá em Getúlio, né? Presidente Getúlio, né? Em Santa Catarina, que teve aquelas enchentes. Não é novidade, enchentes em Santa Catarina, em algumas regiões de Santa Catarina, mas não deixa de ser uma catástrofe. É algo que aconteceu e vitimou pessoas, destruiu a economia da cidade, a cidade foi destruída. Mas esse é só um exemplo de tantos outros que nós podemos lembrar durante esse ano. Não cabe aqui a gente tentar entender, né, como o pastor já comentou, às vezes a gente não entende o significado. Não cabe aqui agora a gente dizer, porque o povo da terra está desobediente, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque é uma lição. Cabe nós entendermos o que nós tiramos disso. A causa pouco importa, mas como nós reagimos a essas coisas é muito importante. E agora nós temos às portas de 2021 as notícias sobre as vacinas, que é uma grande esperança contra a doença, mas que é cheio de dúvidas que levantam por aqui e por ali. Nós nunca acompanhamos, e eu não quero fugir aqui do tema, mas só rapidamente, nós nunca acompanhamos um processo de desenvolvimento de vacina tão de perto como nós estamos acompanhando hoje. Então, é natural que muitas coisas gerem dúvidas, gerem insegurança. É normal de nossas mentes, né? Mas muitos estão aí esperançosos, confiantes que a gente vai ter a solução ainda no ano 2021, né? Ou pelo menos o início da solução em termos de vacina. Outros já estão mais desconfiados e inseguros com os possíveis efeitos colaterais. E temos também notícias chegando de novas doenças, de mutação da mesma doença, enfim. Tudo isso que eu estou falando, os irmãos e irmãs já sabem, não estou aqui criando pânico, né? Mas são fatos, né, que todos estão cientes. E eu enfatizo isso porque justamente nós não estamos acostumados a entrar em um ano novo com tanta preocupação, ainda mais surrados pelo acontecimento do ano anterior. A nossa geração, eu acredito, pelo menos a minha, não viveu isso, né? No passado houve situações terríveis também que nós não vivemos, mas agora é a vez da nossa geração. O novo ano sempre é encarado como um tempo de esperança, de que muitas coisas vão melhorar. De fato, o futuro é sempre um presente maravilhoso de Deus para nós. No passado, nós já não podemos viver. Viver no passado é viver escravo no Egito. Viver no passado é voltar ao Egito e sofrer mais do que já sofreu. Porque quando nós vivemos no passado, nós deixamos de viver o presente, nós deixamos de ter uma perspectiva para o futuro. E o presente, então, né, o presente é o tempo que existe, é o tempo que nós estamos. E ele não para, ele não espera. Se nós não vivermos o dia de hoje e desfrutarmos do que Ele tem para nos oferecer, mesmo tendo que transpor os obstáculos, como nós estamos vivendo, nós podemos estar vivendo ou no passado ou no futuro. E nenhum desses lugares é bom para viver, nem o passado, nem o futuro, porque ambas as coisas é como estar acorrentado
porque nada se pode fazer no passado, nada se pode fazer no futuro. Então a gente só vê tudo passar diante dos olhos e a gente acaba sendo vítima das circunstâncias. O futuro, no entanto, ele será o nosso presente. Então é por isso que, apesar de não vivermos no futuro, precisamos pensar no futuro. Esse futuro, pensando de uma forma terrena, é a nossa terra prometida. Nós sabemos que nós temos uma outra terra prometida, que essa é muito mais importante, que é a nossa vida eterna, finalmente concluída, finalmente construída, Mas, pensando de forma terrena, nossa terra prometida é o futuro. E o que tem lá? Uma terra que mana leite e mel? Com certeza tem. Um ano de prosperidade e alegria? Um ano que poderemos viver a vida que Deus nos dá? Talvez muita gente pode ter perdido essa esperança de que 2021 possa ser um ano que tenha coisas boas para as nossas vidas. Mas, apesar de nós termos a consciência de que o ano que vem não será um ano tão fácil nós vivermos, será um ano que nós poderemos nos reinventar para superar os obstáculos e colher bons frutos que Ele nos dará. Nós aprendemos muito esse ano. Sem querer, nós tivemos que aprender. Então, o ano que vem é o momento da gente executar o que a gente aprendeu agora. Ah, mas lá tem gigantes, essa afirmação daqueles espiões. E sabe o que é pior dessa afirmação desses 10 espias que disseram lá tem gigantes? O pior é que eles estavam falando a verdade. Não era mentira deles. Não, nós vamos mentir para esse povo aqui porque aí eles vão ficar com medo e vão voltar e depois nós entramos lá sozinhos. Não era isso. Era verdade, tinha gigantes lá. Mas também não era mentira que era uma terra boa. Também não era mentira que aquele povo venceria se entrasse. Só que eles não conseguiram enxergar essa parte da vitória. Quando chegasse o momento deles entrar naquela terra, eles deveriam entrar e lutar. Mas Josué e Caleb e o próprio Deus não estavam pedindo para que eles entrassem de peito aberto e desarmados naquela terra. Isso nós precisamos entender muito bem. Não era simplesmente chegar lá e colher dos frutos. Eles iam enfrentar oposição. E eles precisavam estar preparados, com escudo, com armas. Eles entrariam com suas armas e escudos. Era assim que eles sairiam vitoriosos. Eles deveriam entrar para lutar preparados contra o povo inimigo e confiando na palavra de Deus. Talvez não, com certeza, muito mais no poder de Deus do que no poder das habilidades de suas armas. Mas eles teriam que entrar com suas armas, deveriam lutar. Então, irmãos e irmãs, pode ser que tenha muitos gigantes no ano que vem, como já houve este ano. Mas hoje nós nos acostumamos com algumas armas, com algumas proteções, que é a máscara, o álcool gel, um certo distanciamento aí. Tudo isso é ferramenta, tudo isso é arma para nós lutarmos contra esse inimigo. Mas também nós não podemos esquecer que a nossa vitória depende também muito do poder de Deus. Ele nos dá condições, Ele nos dá armas, mas nós precisamos de fé também. Nós precisamos entrar com as nossas armas e com as nossas armas materiais, mas também com as nossas armas espirituais. Nós precisamos estar fortalecidos na fé para que nenhuma notícia, nenhuma fake,
nada venha abalar a segurança que a gente tem no nosso coração. Não significa agora a gente dizer, não, eu vou entrar e não vai acontecer nada comigo, eu não vou ficar doente, eu vou passar vitorioso. Não é isso que Deus diz. Nós não podemos esperar que nada vai acontecer, senão o que dizer dos nossos irmãos que pereceram? Então não é por aí, mas nós temos que entrar confiante que mesmo que aconteça qualquer coisa com a gente, Deus vai estar com a gente. Nós não temos escolha, a ordem é continuem, entrem, mas Deus não diz entrem despreparados. Deus diz entre com todos os cuidados necessários, mas não se atemorize, eu estou com vocês. Tenham fé e avancem e cuidem dos seus. Muitas pessoas no ano que vem, assim como nesse ano, estarão sem emprego por causa da crise, ou antes da crise já estavam, E talvez esse seja também um nosso papel, o apoio a essas pessoas que estão necessitadas. Seja ajudando aqueles que sequer têm o que comer, como ajudando a conseguir um emprego, para quem de repente você sabe, tem uma notícia, tal empresa está contratando, ou você tem acesso a algum lugar que você pode fazer uma indicação. Tudo isso é ajudar, é dar o peixe e é ensinar também a pescar, promover essa mudança terrena também, que é nosso papel cristão de fazer. Nunca foi só entrar, sentar no sofá, esticar as pernas e desfrutar ali do leite e do mel. Mas sempre foi trabalho com Deus, não é simplesmente diversão, é trabalho. Diversão tem, mas tem que ter trabalho. Se for só diversão, alguma coisa está errada. Nós somos chamados para lutar e para vencer. Se os gigantes nos fizerem recuar e nós, que sempre dizemos que Deus está no controle, não quisermos enfrentar o que pode vir, então talvez só reste a Deus nos dizer o que disse: nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. E que Deus nos livre disso. E vamos em frente. A terra é nossa, as vestes materiais e espirituais nós temos à nossa disposição. Além disso, nós temos um guarda que não dorme. E finalizando essa mensagem, eu gostaria de convidar novamente a comunidade para nós cantarmos o hino, E já finalizamos, que fala justamente dessa nossa confiança, dessa nossa esperança em Deus. E que essa mensagem possa refletir no coração de cada um, possa servir de alimento que dá força para caminhar, mesmo em meio a tantas dificuldades, que nós possamos, ano que vem, estarmos aqui unidos, independente da circunstância, que possamos nos apoiar uns aos outros, como vem acontecendo, e talvez mais que isso, que possamos, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas notícias ruins, nós possamos ter cada vez mais um despertar para aquilo que é a vontade de Deus. As coisas ruins, elas vão acontecer de qualquer jeito, mas as boas têm que acontecer também por nossas mãos. Então, vamos cantar. Senhor
Então, como nós falamos aqui no começo, nosso último culto do ano, né? Obrigado aqui, Luciano, por essa mensagem, né? Uma mensagem para nos encorajar, né? Embora a gente no dia a dia também tenha assim uma inclinação, uma tendência às vezes de ficar meio desanimado, né? Meio pessimista com todas essas situações, né? Ficam tantas perguntas no ar, tantas interrogações. Por que isso, né? Estava aqui pensando quando o Luciano estava falando sobre os inimigos. Vocês sabem que o mundo hoje está atomicamente muito preparado. Se os países hoje que têm bombas nucleares, bombas atômicas, quiserem destruir o país, o mundo, né, em meia hora talvez não exista mais nada. Mas hoje os países, eles não vão mais usar possivelmente a bomba atômica, porque ela vai gerar males por muitos anos, nas pessoas, vai causar um grande mal. Mas essa forma como nós estamos vendo hoje, o que chamam de guerra biológica, né? Apenas semear uma doença, uma enfermidade. Daí ela tem um público-alvo, que são as pessoas mais de idade, né? Essas pessoas, fatalmente, um grande número dessas pessoas vão acabar, né? Como a gente tem visto até agora, né? E então essa guerra de poder, né? Que tem no mundo hoje. Nós cristãos estamos nesse meio. Talvez o cristianismo, alguém já disse que em função da nossa fragmentação é que a gente tem pouca força para enfrentar o mundo, né? Quando o cristianismo foi para a Índia, dizem que o grande líder Mahatma Gandhi, né, ele queria de fato ver se aquilo que Jesus tinha ensinado e pregado, se era percebível nas pessoas, nos cristãos. As pessoas tinham o dever de imitar a Cristo, de sermos igual a Cristo. Mas a gente vê que hoje no cristianismo também há uma grande rivalidade, uma grande disputa também. O cristianismo hoje não é uma voz uníssona, né, para defender os princípios aqui da palavra de Deus. A Bíblia também está sendo assim atacada, né? A Bíblia está sendo dizendo, olha, tem coisa que é verdade, foi verdade, mas daqui para frente não é mais verdade, né? Não é bem assim. Mas estamos aí, como o Luciano falou, né? Os gigantes estão aí na frente, mas vamos com nossa fé, né? Vamos vencer. Então, por ser o último domingo do ano, motivo de gratidão a Deus também, eu como pastor aqui quero agradecer cada um de vocês, as famílias da igreja, aqueles que puderam fazer o melhor este ano que passou, né? Como não só este ano, mas em todos os anos da nossa vida, da nossa fé cristã. Quando nós nos tornamos cristãos e quando nós apoiamos o reino de Deus, quando nós estamos trabalhando pelo reino de Deus, nós sempre temos que fazer o melhor. Sempre fazer o melhor que nós pudermos. Eu me lembro uma época, um pastor da igreja fez uma seguinte observação. Ele disse, às vezes a gente percebe pessoas que vêm na frente para cantar um louvor, aí a pessoa diz o seguinte, olha, se eu não cantar bem, os irmãos desculpem, porque é para o Senhor mesmo. É para o Senhor mesmo. Quer dizer, então para o Senhor assim eu posso fazer qualquer coisa, né? Mas quando eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou procurar sempre fazer o melhor, né? Essa é a meta que a gente tem que ter, não fazer de qualquer jeito, né? E então a gente também, né, como pastor, eu Ivone, aqui na nossa comunidade, a gente lógico que tem bastante limitações, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente procurou também sempre fazer o melhor, atender as pessoas, a comunidade, né?
Os membros, aqueles que precisarem da gente e que a gente está aqui, né? E assim também eu quero agradecer cada um de vocês aqui, cada família que tem contribuído, que tem ajudado, que tem feito a sua parte, né? Também com oração e que nesse ano nós também possamos continuar com a nossa missão, né? Porque nós como igreja, como cristãos, Jesus foi claro quando ele disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo, né? E somos missionários, somos um missionário. Deus nos chamou para ser um missionário, um pregador do Evangelho, cada um dentro da sua capacidade. Primeiro campo de evangelização que nós temos é a nossa família, né? Depois a nossa cidade, né? Onde a gente convive, depois aonde a gente puder ajudar. Muitas vezes aonde eu não posso ir, onde nós não podemos ir, mas a nossa oração pode ir. A nossa oração pode ir, a nossa ajuda missionária pode ir. Às vezes a gente pode ajudar uma entidade, um grupo missionário a comprar uma Bíblia, a comprar um material de evangelismo e aquele material ser espalhado lá na outra parte do mundo. A palavra de Deus chegada. Então, nós todos temos uma forma de nos envolver, né? Na pregação do Evangelho, né? Então, nós queremos também orar aqui por pessoas necessitadas. Eu ontem visitei o Juarez. O Juarez para quem lembra aqui, que o Mário e a Marta, eles eram aqui da igreja, né? O Juarez é irmão do Mário, e ele está bem doentinho, surgiu um problema de câncer na garganta, e ele está fazendo umas sessões de quimioterapia, então está melhor um pouco, ontem estava um pouco melhor, mais animadinho, e pediu muito as nossas orações. Também nós temos um pedido também quero fazer aqui, a minha irmã em Cascavel, ela, inclusive está hospitalizada. Na nossa família já tem uma irmã minha que faleceu disso, e apareceu também agora nessa minha irmã mais velha, que enfraquece todos os nervos da perna, do braço, da mão. Ela já está com dificuldade de pegar as coisas, e né, a minha outra irmã que faleceu, ela não conseguia nem alimentar mais, porque o músculo de mastigação não funciona mais também, né? Então minha irmã mais velha agora está nesse estágio e está hospitalizada. E ela recebeu a visita da família, da filha que mora em Londres, e quando saíram de lá fizeram exame, não deu nada do Covid, e chegando aqui no Brasil fizeram novamente exame, daí está com Covid. Então ela está com 2 filhas em casa com Covid e o genro também. Então acho que a família achou melhor levar ela para o hospital. Ela está internada, né, para que a família possa ficar em casa também se cuidando lá do Covid. Também temos aqui a irmã Maria, que teve essa semana um pequeno probleminha de saúde aí, teve que ser hospitalizada, um pequeno problema no rim, pedra no rim. Eu também já tive isso, já sei o que é uma cólica de rim. Vamos orar para Deus aliviar, se for necessário fazer cirurgia, né? Deus encaminhar tudo certinho, tá bom? Mais alguém? Pelo Luiz Alfredo também. Pelo Luiz Alfredo, meu sobrinho, ele já está em casa, mas ainda precisa do auxílio do oxigênio, né? Aí, então, para Deus, né, ajudar nessa recuperação dele, né? Gratidão pelo milagre que Deus fez na vida dele, né? Que ele teve o Covid, ficou muito mal mesmo, mas recebeu o milagre de Deus e agora ele está em recuperação, né? Que Deus esteja com ele nesse período também. Eu agradeço as orações, né, da comunidade, do pastor, da Ivone, né? E a gente viu assim muito de perto um milagre na vida dele, que Deus agiu na hora certa. Então, pastor, o pai do Adilson, o senhor conhece o Adilson? Então, o pai do Adilson, o Levi, ele está com Covid também, está internado e está com complicação no pulmão. Então, naquele dia do falecimento do Gabriel, eles estiveram bem atuantes e tudo, né? E agora está lá com Covid. E daí, a Raquel e o Adilson, que são os pais do menino
Eles estão apreensivos com a situação da pandemia. Em ficar dentro de uma sala por até 4 horas. Não é? Tá certo que vai ter um número limitado de pessoas e tudo. Mas não, pessoas são pessoas. Eles vão se argumentar. A gente sabe disso. Não é? Então, por exemplo, no colégio, que eu sei, vai ter 160 professores lá dentro fazendo provas. E não é um colégio campeão. Então já deu para ver que vai dar a combinação sim. Então eu quero pedir, Senhor, por isso também. Para que esses que vão participar, inclusive o Gilson, fiquem protegidos sob a misericórdia do Senhor. Porque não tem outro jeito, né? É só Ele. Só Deus. Amém. Convidar o irmão Estevão para vir aqui na frente, fazer essa oração conosco aqui, né? Ficar mais perto aqui da tribuna para cada... Então, temos, né, todas essas situações que foram colocadas, enquanto o irmão Estevão vai orar aqui, interceder por essas necessidades das pessoas que foram apresentadas. Às vezes a gente vai orar, não consegue mais lembrar, recapitular o nome das pessoas, né? Mas Deus, uma vez que nós manifestamos aqui, Deus sabe para quem nós estamos dirigindo assim a nossa oração, o nosso pedido, né? Então vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, na Sua presença estamos, nos colocamos e queremos ficar, Pai. Senhor amado, queremos Te agradecer por mais este domingo, Senhor, que estivemos aqui na Sua casa, Senhor, aprendendo mais de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estiveram falando da Sua palavra, Senhor, do Luciano, Senhor, cada dia mais dê a ele sabedoria, paz, amor, discernimento, Senhor, para que ele possa nos passar, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor, a Sua palavra para nós, Pai. Também as crianças que estiveram ali aprendendo sobre o filho pródigo, Pai, que eles possam guardar a Sua palavra no seu coração. Senhor, a respeito de cada pedido aqui, Senhor, externado, Pai, nós queremos Te suplicar, Senhor, que a Sua mão esteja sobre cada um deles, Pai. Amém. Sobre cada família aqui representada, sobre cada amigo, parente, conhecido, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar dando, Senhor, paz, cura, consolo, amor, sabedoria, discernimento, Pai. E que nós possamos ser gratos em todas as coisas, Pai. Amém. Em relação, Senhor, a esta doença, Senhor, que nós não possamos, Senhor, ficar focados nela, Senhor, mas que nós possamos estar focados no Teu reino, Pai. Que nós esqueçamos um pouco, Senhor, tudo o que essa mídia está trazendo, Pai. Que nós possamos, Senhor, focar no nosso próximo, Senhor. No amor para com o próximo, para com o vizinho, para com quem está na rua, passando fome, frio, Pai. E entre outras doenças, Senhor, que não estão, Senhor, sendo externadas, Senhor, pela mídia, Senhor, mas que sabemos que existe, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das crianças com câncer, Senhor, dos idosos, Senhor, que muitas vezes, Senhor, estão em uma casa-lar, Senhor, abandonados, Pai. E que essa doença não venha, Senhor, tirar o nosso foco, Senhor, que é espalhar o Seu amor para com o próximo, Senhor. Que o Seu amor possa superar tudo isso, Pai. Que o Seu amor possa, Senhor, cobrir esta Covid, que seja câncer, que o Seu amor possa cobrir todas as coisas, Pai. E em nome de Jesus queremos Te louvar por todas as coisas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos dando sabedoria, nos dando discernimento e, além de tudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar multiplicando o nosso amor minuto após minuto, Senhor. E que nós possamos, Senhor, vencer todas as coisas, Senhor, através do Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco esse resto de domingo, abençoa a nossa casa, a nossa família, Senhor. E que o Seu amor esteja pairando sobre os lares, Senhor. Que isso é o mais importante, Senhor. Que o Seu amor esteja parando em nossas vidas, em nossos familiares, em nossos filhos, pais, parentes, amigos, vizinhos, que é o que nós precisamos, Senhor. Nada mais, nada menos do que o Seu amor para conosco, Pai. Amém. Em nome de Jesus, fica conosco, guia-nos a nossas casas. Em nome de Jesus que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos todos em paz e servir ao Senhor com alegria.